Lula garante saída dos brasileiros de Gaza e não deu para o Bolsonaro. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde e complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar do nome do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Fazendo tudo isso, você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir ao blog do Cadu Amaral na TV Com Maceió, canal 12 da NET, sempre aos domingos ao meio-dia 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com Maceió no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Eu gravo esse vídeo em 12 de janeiro, são agora 9h da manhã, e na madrugada desse domingo, dia 12, mais precisamente às 5h41 da manhã, o Itamaraty confirmou a passagem de 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza, na última lista de brasileiros que estavam para sair da região do massacre de Israel sobre o povo palestino. Havia 34 nomes na lista, mas duas mulheres decidiram continuar em Gaza. Esses 32 brasileiros agora já estão em solo egípcio e no momento que eu gravo esse vídeo, ou no momento que você assiste, ou até depois, dependendo, enfim, eles já estarão de volta ao Brasil ou voando em retorno a solo brasileiro. A operação, comandada pelo governo brasileiro, a Operação Voltando em Paz, transportou um total de 1.477 pessoas, além de 53 animais domésticos. Foram utilizadas 3 aeronaves da Força Aérea e 2 da Presidência da República. E essa é uma grande diferença, uma grande conquista, um grande símbolo do governo Lula, que é um pacifista e um presidente que de fato se preocupa com o seu povo. Quem não se lembra de Jair Bolsonaro, durante a pandemia de Covid-19, botando dificuldade para repatriar brasileiros na China, dizendo que custava dinheiro, dizendo que o Congresso tinha que mandar dinheiro, etc. Olha a diferença para o Lula. Não mediu esforços, não se deixou levar por rompantes, inclusive como muitos deles poderiam ser justos, para garantir o retorno dos brasileiros. E quando eu falo dos rompantes que poderiam ser justos, foi a forma do comportamento do embaixador de Israel no Brasil, que se reuniu com a oposição, que teve reunião com o Bolsonaro, depois o Bolsonaro disse que não sabia que o embaixador de Israel estaria no local, e o embaixador de Israel também disse que não sabia, enfim, pode até ter sido isso. Os biruliros do Congresso Nacional, da Câmara de Deputados, podem ter chamado um e outro sem saber, poder até pode, mas caberia, inclusive, ao embaixador sair dessa reunião. É evidente que não é ilegal, embaixadores, qualquer país do mundo e qualquer local que esteja, etc., podem se reunir com pessoas nos países aos quais eles estão. Essas pessoas podem também ser da política, isso não tem problema, o problema é o tempo, o time. Quantas e quantas vezes, por exemplo, Israel ficou descumprindo o acordo da saída dessa última leva de brasileiros da faixa de Gaza, que eu me lembro aqui de cabeça agora, enquanto eu gravo esse vídeo, pelo menos 3 vezes. Então, esse tipo de trato é que, inclusive, motivou muita gente a pedir a expulsão do embaixador do Brasil, rompimento de relações com Israel. E aí, devagar com andou, porque o santo é de barro. Romper relações com Israel por conta dessa reunião do embaixador seria demais. Uma coisa é pedir a retirada desse embaixador, a troca do embaixador de Israel no Brasil. E já saiu informações, inclusive, que quando todos os brasileiros estiverem de volta ao Brasil, esse embaixador vai ter muita dificuldade junto ao Itamaraty. Saiu numa coluna dessa aí, até brincando, dizendo que talvez ele seja recebido pelo porteiro do Itamaraty. Né? E aí, na diplomacia é assim, a diplomacia brasileira sempre se comporta pelo não conflito, pelas negociações, pela paz. Então, espera-se que os demais países, a política externa dos demais países, os embaixadores dos demais países também tenham essa postura em relação ao Brasil. E não foi o que esse embaixador fez. Se for para romper com Israel, tem que romper pelos crimes de guerra que Israel comete contra a Palestina. Mas essa coisa não é nova e isso envolve uma geopolítica mais complexa do que essa posição, que particularmente eu até considero justa. Mas eu e provavelmente você que está assistindo esse vídeo, a gente não conhece os meandros
da geopolítica, né, do que está por trás ali no bastidores. E por que eu iniciei esse vídeo dizendo que não deu para o Bolsonaro? Porque Bolsonaro, inclusive, nessa reunião com o que estava o embaixador de Israel, enfim, ele tentou vender que pediu a volta dos brasileiros, já tinha falado, e blá blá blá, e tudo uma grande lorota, uma grande piada, uma grande besteira, para tentar desviar o foco, inclusive dessa reunião, fora de tom, fora de propósito, desnecessária e, inclusive, ruim até mesmo para as relações de Israel com o Brasil, para tentar desviar o foco, tentar passar uma imagem de humanitário, de que se preocupa com o brasileiro, que não é verdade. O nome dele está no noticiário todo dia, o vazamento da Laçã do Malcide, outras denúncias, outras situações que vão surgindo dos tantos inquéritos aos quais ele responde. E aí ele precisa mudar isso. E teve um monte de patriotário que saiu dizendo, né, até aqui no canal, outros vídeos, viu o jeito de comentar, Bolsonaro, o Nobel da Paz, não sei o quê. O único Nobel que o Bolsonaro merece receber é o de encantador de patriotário, que na verdade não foi ele, né? Ele foi mais a flauta lá, fazendo analogia ao encantador da fábula do lado do encantador de ratos. Ele foi só a flauta, né? Quem soprou a flauta foi quem cantou tanto de patriotário, que inclusive muitos vêm aqui no canal achando que muda alguma coisa, ofender, enfim, mas esse é outro debate. Então, o que a gente tem é uma operação exitosa do governo federal, a repatriação de quase 1.500 brasileiros, 1.477, e seus animais de estimação, mulheres, crianças, etc. A partir da chegada dessas pessoas em solo brasileiro, o Brasil pode ver o que fará, em que momento fará e como fará em relação a Israel, na sua relação diplomática com Israel, em relação ao embaixador específico, ou em relação a Israel do ponto de vista mais geral. Mas o momento foi esse. O Brasil jogou bem esse jogo, com calma, com paciência, era jogo de xadrez, não era jogo de dama, era corrida de fundista, né, maratona, de longa distância, não, 100 metros, com calma, com seriedade, conseguiu garantir a vida dessas pessoas, independente de que eles votam ou não. A gente sabe que o resultado das eleições, por exemplo, em 2022, a maioria dos eleitores estrangeiros que votaram em Israel votaram em Bolsonaro, e não tem problema. Está aí mais uma diferença em relação ao Lula, ao inelegível. O Lula não quer saber em quem as pessoas votaram. Ele quer saber se você é brasileiro, se você é brasileira, se você precisa de alguma medida, de alguma ajuda, de uma ação do governo federal. Principalmente quando é para garantir vidas, como foi o caso dessa repatriação dos 1.477 brasileiros e brasileiras que saíram da faixa de Gaza. Agora o Brasil tenta juntar a ONU, já vem tentando um acordo para cessar fogo, para renegociar, porque a situação que está ali, nós estamos presenciando ao vivo acordos 24 horas por dia na televisão, na internet, etc. É um genocídio do povo palestino. E aí eu falo isso, não estou defendendo o ataque do Hamas, nem de longe estou defendendo o ataque do Hamas, mas não dá para concordar com o massacre de Israel ao povo palestino. Há décadas que faz isso. Inclusive, Israel ajudou a criar o Hamas. E se não tivesse criado um outro Hamas, ou outra coisa parecida com o Hamas, poderia ter surgido, porque ali é um solo fértil para esse tipo de coisa, porque a gente tem gerações crescendo sob opressão, mortes, assassinatos, genocídio. Então, é um solo fértil para o surgimento de grupos armados e qualquer coisa do tipo. Vitória de Lula, vitória do Brasil, vitória da diplomacia brasileira, mostrando como a diplomacia brasileira sabe lidar com as questões internacionais muito bem, talvez a que melhor sabe lidar no mundo, apenas atuando no chamado soft power, sem impor sanções econômicas, sem conflito armado, enfim, até porque nem tem poder para isso, mas se tivesse, o histórico brasileiro não é esse. O Brasil até tem, tá, com seus vizinhos aqui da América do Sul, por exemplo, mas não faz dessa forma, sempre pelo diálogo, pela paz, pelo soft power. Em 1477, brasileiros estão voltando, melhor dizendo, para sua casa, estão voltando porque faltam os 32 que saíram nesta madrugada de 12 de novembro da faixa de Gaza e chegaram ao Egito para retornar ao Brasil.
E o Bolsonaro ele pode ficar com a narrativa que ele quiser dar. Inclusive, nessa tentativa, dessa besteira, o Instituto Quest fez uma pesquisa para avaliar até que ponto colou essa coisa aí. E só 23% das pessoas acreditaram na palavra do Jair Bolsonaro de que ele contribuiu para o retorno dos brasileiros de Gaza. Esse é o percentual, na verdade, desses mais patriotários mesmo. Tem para a gente perceber, inclusive, como eles são pequenos, né? Como eles são menores do que parecem diante na sociedade brasileira, né? Eles são muito pequenos, né? 74% disseram que não tem sentido, né? Que não caíram na lorota do Bolsonaro. E veja, dentro desses 74%, é evidente que há eleitores de Bolsonaro em 2022. Ou seja, você não pode enganar todo mundo por muito tempo. Né? Aos poucos, as pessoas a ficha vai caindo para as pessoas de quem é o Biruliro Mó, a flauta do encantador de patriotários, que é o ex-presidente, o inelegível Jair Bolsonaro. É muito bom ter presidente, né, que se preocupa com o povo, se preocupa com o bem-estar das pessoas, não mediu esforços para tirar as pessoas lá do massacre em Gaza. Muita diferença, né?